Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos pro caso de hoje. Gustavo Arruda Ferreira tinha 24 anos na época dos fatos e vivia em Paraíso do Tocantins com os seus pais Pedro José Ferreira e Maria Imaculada e também seus dois irmãos Paloma e Tiago. O pai dele é um empresário, ex-presidente da FACIET, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins, e por isso a família tinha uma boa vida, uma vida confortável, eles eram muito conhecidos ali na região. E o Gustavo era um rapaz divertido, brincalhão, muito próximo da família, tinha muitos amigos por conta desse jeito divertido dele, e a sua mãe disse que ele era até mesmo um pouco hiperativo, porque ele não conseguia ficar quieto sem fazer nada, ele sempre estava fazendo alguma coisa ou conversando e brincando com alguém de alguma forma. Em 22 de janeiro de 2011, pela manhã bem cedo, por volta das 6 horas, a Paloma, irmã de Gustavo, ainda estava dormindo quando recebeu a ligação de seu namorado. No telefone, ele perguntou a ela se ela estava em casa e se o carro dela estava em casa. Ela ainda não tinha levantado da cama, mas ela disse que acreditava que sim, porque na noite anterior o irmão Gustavo tinha pego o carro dela emprestado para sair, mas ela acreditava que ele tinha voltado para casa e que o carro estava em casa. O namorado dela perguntou se ela tinha certeza disso, porque um amigo dele tinha ligado, dizendo que estava indo trabalhar quando passou por uma rodovia e viu o carro da Paloma abandonado ali naquela BR. Ele então ficou preocupado e resolveu ligar para confirmar se realmente era o carro da Paloma e se estava tudo bem. A Paloma achou isso muito estranho e levantou para checar se o carro dela estava em casa e ela confirmou que realmente não estava. E além disso, a mãe dela também disse que o Gustavo não tinha passado a noite em casa e que estava tentando ligar para ele já algumas vezes, mas não era atendida e nem tinha nenhuma resposta. Já bastante preocupados, então, os pais e a irmã do Gustavo foram até o lugar onde esse amigo disse que viu o carro para checar se ele estava por lá. Ao chegar no local, eles viram dentro do carro ali, nos bancos da frente e de trás, mas não tinha nenhum sinal do Gustavo, estava tudo bem com o carro inclusive, mas o Gustavo não estava lá dentro. E então, a primeira coisa que eles pensaram foi que ele poderia ter sido sequestrado, porque como eu disse, eles tinham uma vida confortável, o pai dele era uma pessoa de influência ali na região, então a primeira coisa que passou na mente deles foi isso, e logo eles já pensaram em acionar a polícia. Porém, naquele ponto onde eles estavam, como eu disse, era uma BR ali já afastada, era cerca de 10 quilômetros de distância da residência da família, e então não pegava sinal no celular. Enquanto eles tentavam buscar sinal no celular, eles resolveram abrir o porta-malas do veículo. E então, para o desespero de toda a família, lá dentro eles encontraram o Gustavo com as mãos e pés amarrados. Ele também estava amordaçado e em sua cabeça tinha um saco plástico. Além disso, também, infelizmente, ele já estava sem vida. Ao ver essa cena, é claro que os familiares dele ficaram completamente desestabilizados, mas a irmã dele conseguiu reunir algumas forças, entrou no carro da família e dirigiu até um ponto onde ela conseguiu sinal de celular. De lá, então, ela ligou para a delegacia, contou tudo o que tinha acontecido, e então as autoridades foram para o local e iniciaram-se as investigações para descobrir o que tinha acontecido com o Gustavo naquela noite. Logo no início das investigações, todas as pessoas próximas ao Gustavo foram ouvidas e interrogadas, e durante esses interrogatórios, os amigos mais próximos dele contaram que já há alguns dias ele vinha saindo com uma moça, tinha ali uma espécie de relacionamento com ela, mas não era nada muito sério, é tanto que nem a família dele sabia sobre isso, era só que às vezes eles conversavam e se encontravam. E alguns amigos disseram que naquela noite em que o Gustavo foi assassinado, ele teria comentado que ia se encontrar com essa moça. A moça em questão, com quem ele vinha mantendo esse contato,
era Thalita Bonfante Ravalli, de 22 anos. A Thalita, apesar de ter esse envolvimento com o Gustavo, também mantinha um outro relacionamento e esse já era um mais sério. Esse relacionamento era com outra mulher chamada Milena Coelho Feitosa, de 23 anos, e as duas já estavam juntas há um tempo, elas moravam juntas inclusive, e o relacionamento entre elas era bem intenso, sendo que a Milena era muito ciumenta com a Thalita e esse contato da Thalita com o Gustavo já tinha sido motivo para várias brigas entre elas. Outra coisa que demonstrava a intensidade do relacionamento delas era o fato de a Thalita ter uma tatuagem em sua nuca com o nome da Milena. Com essa informação dos amigos do Gustavo, as autoridades resolveram chamar a Thalita e a Milena para interrogatório e nessa ocasião a Thalita disse que realmente o Gustavo esteve na casa dela naquela noite, mas que ele não ficou muito tempo e que foi embora dizendo que ia se encontrar com amigos. Porém, os investigadores acharam isso meio estranho, não acreditaram muito nessa história e resolveram investigar um pouco mais as moças. Eles acabaram descobrindo então que no mesmo dia em que o Gustavo foi morto, elas tiraram um sofá da casa delas, lavaram esse sofá e levaram ele para a casa da mãe de uma delas. Essa atitude delas deixou os investigadores ainda mais desconfiados e eles resolveram então fazer uma busca na casa das duas. Lá eles encontraram manchas escuras nas paredes e também tinta fresca que tinha sido passada em cima dessas manchas na intenção de escondê-las. Além disso, também tinham essas mesmas manchas em um tapete, no chão e também naquele sofá que elas tinham se livrado. Eles resolveram interrogar elas mais uma vez então, e dessa vez a Thalita acabou admitindo o crime contra o Gustavo e contou como tudo aconteceu. Ela disse que naquela noite ela convidou o Gustavo para ir à sua casa para eles jantarem juntos e assistir um filme e ele aceitou. Mas na verdade a intenção dela era dar um susto nele, porque ele vinha importunando ela há dias, dando em cima dela e a perseguindo, e então ela queria se vingar assustando ele. Ela havia comprado alguns comprimidos de um medicamento ali, de uma espécie de sedativo, uma semana antes, e então ela triturou 3 desses comprimidos e misturou no purê de batatas que foi servido ali para o Gustavo durante o jantar. Depois que eles terminaram de jantar, eles foram então para a sala e começaram a assistir um filme, enquanto ela aguardava que os comprimidos fizessem efeito e que o Gustavo adormecesse. Porém, o tempo foi passando e ele não adormecia, então para ajudar ele ali a relaxar mais rápido, ela pediu para ele se deitar no tapete, que ela iria fazer uma massagem nele. Ele se deitou de costas então e ela começou a fazer a massagem e logo os comprimidos fizeram efeito e o Gustavo adormeceu. No momento em que ele adormeceu, ela disse que amarrou então as mãos e os pés dele e pegou uma faca para dar esse tal susto nele, mas ele não estava 100% desacordado, então ele viu a faca e percebeu que estava amarrado e nesse momento ele entrou em desespero e começou a se debater, tentando se soltar. Ela então pegou o saco plástico e tentou asfixiá-lo para ele poder desmaiar mais uma vez, mas não estava funcionando. Ele conseguiu soltar uma das mãos que estavam amarradas e começou a tentar agredi-la. Ela disse que então entrou em desespero nesse momento e começou a golpeá-lo várias vezes com a faca. Depois ela ainda pegou um martelo e golpeou ele com o martelo também. Ela disse que nesse momento a Milena não estava em casa, que ela chegou só mais tarde, por volta já de umas 11 horas, e então ela contou para Milena tudo o que tinha acontecido, e a única participação que a Milena teria tido no crime foi que ajudou ela a colocar o corpo do Gustavo dentro do porta-mala ali do carro da irmã dele, que tinha sido o carro que ele tinha usado para ir até lá, e então as duas foram até o local onde abandonaram o corpo, uma no carro do Gustavo e outra no próprio carro delas, deixaram o carro lá, as duas entraram no carro delas novamente
e voltaram para casa. Depois então elas tentaram limpar tudo ali, pintaram as paredes e lavaram o sofá para tentar tirar todas as manchas de sangue. Essa foi a primeira versão dos fatos apresentada pela Thalita, mas alguns dias depois ela disse às autoridades que queria dessa vez contar a verdadeira versão e disse que na primeira vez ela não tinha contado a verdade porque queria proteger a namorada Milena e que na verdade foi a Milena quem cometeu todo o crime contra o Gustavo e ela, Thalita, só tinha ajudado a depois se livrar do corpo. Nessa segunda versão, ela disse que naquela noite ela e a Milena tinham tramado juntas esse plano de dar um susto no Gustavo por aquele mesmo motivo de ele estar importunando a Thalita, e isso também causava muitos ciúmes na Milena. Então elas queriam se vingar dele por isso, assustando o rapaz. Segundo ela, foi a Milena quem conseguiu aquele medicamento que foi misturado ao purê de batatas e ela ficou escondida em um dos cômodos da casa enquanto a Thalita e o Gustavo jantavam e depois foram assistir o filme. Quando o Gustavo recebeu a massagem da Thalita, ele adormeceu, assim como na primeira versão, mas então ela disse que a Milena foi até a sala no momento em que ele adormeceu e as duas amarraram as mãos e os pés dele. Mas então a Milena pegou a faca e um martelo e começou a golpear o Gustavo. A Thalita disse que não sabia que ela tinha esses planos e ficou até assustada quando ela começou a fazer isso, mas então o Gustavo, que não estava 100% desacordado, mais uma vez começou a tentar se livrar ali das amarrações para se proteger e a Milena pegou o saco e começou a tentar asfixiá-lo, mas não estava dando certo, então ela começou a golpear ele com ainda mais agressividade, até que o Gustavo não resistiu e acabou falecendo. Além de terem apresentado essas duas versões dos fatos, também tiveram outros momentos em que elas entraram em contradições em seus depoimentos e mudaram ali alguns detalhes, alguns fatos de como realmente tudo aconteceu, mas o fato é que as duas realmente planejaram e executaram todo o crime juntas. Elas compraram aquele medicamento com uma semana de antecedência, o que comprovava que elas planejaram tudo, e também os exames confirmaram que aquelas manchas na casa delas, no tapete, sofá, chão e paredes, realmente era sangue do Gustavo, e também foi encontrado o DNA delas no carro dele, o que comprovava que realmente foram elas que fizeram tudo e então elas foram presas preventivamente. Esse caso causou muita revolta na população local porque, como eu disse, o Gustavo era um rapaz muito querido, que fazia parte de uma família influente, que conhecia muita gente lá naquela região, então todos ficaram muito revoltados com esse crime bárbaro e fizeram ali vários protestos nas ruas e também na porta da delegacia. Teve até tentativas de invadir a delegacia para linchar a Milena e a Thalita, mas isso não aconteceu, mas realmente a população ficou muito revoltada com esse crime. Em 1º de dezembro de 2011 aconteceu então o julgamento das duas mulheres e a Thalita acabou sendo condenada a 19 anos de prisão, enquanto a Milena foi condenada a 23 anos de prisão, sendo considerado que realmente foi ela quem teve a maior participação no crime. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante a gente trazer para o canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.